Lula pode ficar inelegível depois da homenagem da Acadêmicos de Niterói a ele? O que deve acontecer agora? São duas coisas diferentes. O que pode acontecer e o que tende a acontecer. Nesse vídeo eu vou te explicar tudo aquilo que está em torno desse tema. Não vou fazer uma análise de enredo carnavalesco, não sou, mas eu entendo é de política. Se você está por aqui, olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é Eric Mota, sou jornalista, trabalhei muito tempo em Brasília como repórter de rede e aqui neste vídeo você vai entender os impactos políticos eleitorais que o presidente Lula pode sofrer devido às chamadas homenagens que Acadêmicos de Niterói fez a favor dele em pleno ano eleitoral. Bem, se você estava em Nárnia, o resumo ficou claro, né? A Escola Acadêmica de Niterói, que inclusive foi rebaixada agora nesse ano, após promover ali uma homenagem ao presidente Lula, ela fez ali todo um samba enredo em torno da história do presidente. Falou o seu jingle de campanha como refrão, aquele olê, olê, olá, lulá, lulá, foi o jingle tocado e repetido várias vezes. Citou o número 13 várias vezes, em especial ali quando falava que Lula ficou 13 noites e 13 dias para fazer a migração completa de Pernambuco a São Paulo, onde ele foi morar com a sua mãe. Citou ali questões, os motes de campanha de Lula, em especial aquilo que o governo Lula tem feito neste ano, né? A briga deste governo Lula. Por exemplo, isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000. Outra pauta, a pauta defendida pelo governo Lula, que é o fim da escala de trabalho 6x1. A escola exaltou tudo isso, atacou o Bolsonaro, pautas conservadoras, e isso foi lido por vários núcleos conservadores como campanha eleitoral antecipada, abuso de poder político, abuso de poder econômico. E aí? O que deve acontecer agora? O que tende a acontecer? Eu anotei vários tópicos aqui, então não liguem se volte e meia olhar aqui para a tela, tá? Mas vamos lá. Como eu falei, foram mais de 10 ações. Se eu não me engano, tem pelo menos 12 ações ali protocoladas no Tribunal Superior Eleitoral contra Lula, não só contra a Acadêmicos de Niterói, contra o próprio Lula e contra a campanha que Lula vai fazer ainda à presidência da República, ou seja, a campanha eleitoral de 2026. Temos ali, como eu falei, casos de propaganda eleitoral antecipada, é o que alega a oposição, abuso de poder político, abuso de poder econômico, uso indevido de recursos públicos. Vamos lá, gente. Acadêmicos de Niterói, sim, ganhou muita grana pública, mas foi o mesmo valor que todas as demais escolas de samba do Rio de Janeiro da primeira divisão, né, da divisão especial, recebeu. Que, se eu não me engano, passou de 1 milhão somente vindo do governo federal. Mas foi o mesmo para todo mundo. Esse é um ponto que é importante a gente destacar, porque senão fica parecendo o governo federal botou dinheiro na acadêmicos. Não, não foi isso. O governo federal distribuiu o recurso, deu o recurso para a organizadora dos desfiles das escolas de samba, se eu não me engano foi a Embratur, eu vou pesquisar aqui e já te digo. Mas ele destinou esse dinheiro vamos ver se tem aqui. Ele destinou esse dinheiro, é isso mesmo, para a Embratur, 12 milhões de reais, e a Embratur distribuiu esse recurso para as escolas de samba, valor idêntico para todas. Esse primeiro argumento, eu confesso que eu acredito que ele cai, porque foi destinado para uma outra empresa, essa outra empresa distribuiu os recursos, beleza? No final da última semana, vamos lembrar, o Tribunal Superior Eleitoral já havia negado a urgência de um pedido de análise sobre a homenagem que ainda seria feita. Na ocasião, os ministros do Tribunal Superior Eleitoral declararam que vedar a possibilidade de uma escola de samba homenagear Lula, ou quem quer que seja, seria censura, ainda mais censura antecipada, o que não pode ser permitido no Estado democrático de direito. Mas na hora, nessa sessão da última semana, os ministros deixaram muito claro que havia um risco
iminente de acontecerem abusos, excessos que flertassem com crimes eleitorais. E é isso que agora está em jogo. O que aconteceu ali foi crime eleitoral? Eu vou dando informação com a minha pitadela aqui de opinião e no final vocês vão entender se pode acontecer mesmo inelegibilidade do ex-presidente Lula. Vamos lá. Gente, existem algumas penalidades que Lula pode sim sofrer por uma homenagem feita pela escola de samba para ele, tá? Por exemplo, propaganda eleitoral antecipada. Essa é uma que pode e é bem factível que aconteça. É bem factível que ele venha a ser multado. É um ponto delicado. Vamos lembrar lá, gente, em 2022, Bolsonaro promoveu uma motociata, acho que foi em abril, se eu não me engano, e ele foi condenado por propaganda eleitoral antecipada, por campanha eleitoral antecipada. E o que aconteceu com isso? Basicamente nada. O Bolsonaro pagou bagatela de R$ 5.000 e morreu por aí. A tendência, ao meu ver, é que isso aconteça. Por quê? Não foi Lula, até onde se sabe, quem promoveu o desfile das escolas de samba. Ou desfile de acadêmicos, melhor colocando. Não foi Lula que criou o enredo, nem ele, nem seus assessores, pelo menos até onde se sabe. Portanto, fica um pouco complicado você proibir alguém de se colocar numa disputa eleitoral porque essa pessoa recebeu uma homenagem de terceiro. Porque pensa comigo, senão seria muito fácil. Seria muito fácil. Eu, Eric, sou o candidato contra o Alexandre Ragosino. E eu, sinceramente, não quero que o Alexandre Ragosino seja meu candidato, porque, de repente, ele é favorito, ele bota a minha candidatura em risco. Aí eu vou lá, pego uma escola de samba, pego uma banda, pego uma pessoa que promove festivais, incentivo essa pessoa a fazer uma homenagem ao Alexandre Ragosino. O Alexandre Ragosino é homenageado e com isso eu tiro ele do jogo. É uma lógica complicada, é uma lógica falha. Vou pegar uma jurisprudência clara. Quando o ministro do Supremo Tribunal Federal, vou pegar o caso do Alexandre de Moraes, ele passa a ser atacado pelo réu, por aquele que ele está julgando, isso aconteceu no caso Bolsonaro, pede-se logo de imediato ali a suspeição desse ministro, que ele seja considerado suspeito, ou seja, envolvido demais, não isento para julgar esse caso, porque ele está sendo atacado ele está sofrendo uma onda de ataques pelo réu, então agora ele está envolvido pessoalmente nessa disputa, ele não consegue mais ser imparcial. E o próprio Supremo Tribunal Federal entendeu que isso viria a prejudicar o devido processo legal. Porque todas as vezes que um réu sentir que o juiz tende a condená-lo, seja um juiz de primeira, segunda, terceira instância, do próprio Supremo, basta ele, então, de imediato, atacar esse juiz, esse ministro, atacar o magistrado. Porque o magistrado está envolvido pessoalmente na parada, logo ele não pode mais me julgar. Aí o caso é redistribuído até eu ter um juiz que eu olhe e fale, opa, esse é mais favorável a mim, aí eu deixo o processo correr sem atacar o juiz. Você entende que é fácil, assim, de manipular o sistema judiciário? A mesma coisa se dá no campo eleitoral. Um político ser homenageado, isso levar ele a inelegibilidade, a não poder concorrer, eu vejo como algo temerário para a democracia. Inclusive a multa quando não é o político que promoveu. No caso do Bolsonaro, eu achei justo ele pagar? Achei. Ele que promoveu a motociata, ele estava lá. No caso do Lula, eu não sei se seria o próprio presidente, porque eu não sei se teria como ele impedir, porque é uma homenagem promovida por terceiro. Agora, se ficar comprovado que Lula, os seus assessores, as pessoas mais próximas incentivaram, promoveram, ajudaram a criar,
fizeram algum tipo de movimento para que acontecessem as coisas do jeito que aconteceram, eu acho que deveria ser caso de inelegibilidade, sendo bem sincero. Se ficar comprovado uma ação direta, é caso de inelegibilidade. Mas nesse caso, talvez a própria Acadêmicos devesse ser processada, devesse ter que arcar com a multa, porque eu tô pensando na jurisprudência futura. Apesar de que o valor, se a gente pegar em 2022, não, em 2024, o PT foi condenado, acho que o próprio Lula, por uma campanha, foi do Boulos, não lembro, acho que foi do, não, o Boulos é de São Paulo, eu não lembro, mas contra quem, mas eu sei que foi um negócio que também foi propaganda eleitoral antecipada e pagou 15 mil reais. É um valor baixo, é um valor ridículo. Então, assim, não vai falir o Lula, que quando ele estava, antes de ser presidente, quando ele estava solto, ganhava 200 mil reais por palestra, né? Então, assim, não vai falir ele ter que pagar uma multa. Mas eu só acho que existe uma falha nesse processo todo. Existe uma falha nesse processo todo. Eric, o que os especialistas falam? Bem, eu li várias matérias onde todos os especialistas falam que algum tipo de crime eleitoral ali aconteceu. Propaganda eleitoral antecipada, talvez o uso de poder político, o uso de poder econômico, algum nível de problemática legal aconteceu. Uma punição tem que ser aplicada, mas quase ninguém diz que é possível uma inelegibilidade. Pelos motivos que eu falei, senão seria muito fácil tirar alguém da jogada eleitoral. Eric, mas o Lula participou. Cara, ele foi. Eu achei temerário ele ir, tá? Mas ele foi assistir. Eu acho errado, mas ele foi assistir aos desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro no domingo. Ele não assistiu só esse, ele tomou o cuidado de assistir os 4 desfiles que teve ali da classe especial do domingo. Desceu ao final e beijou a bandeira de cada uma das escolas de samba. Ele tentou ser isento. A cobertura jornalística também, o jeito que a Rede Globo cobriu esse desfile, buscou uma certa imparcialidade, se é que é possível, diante de um desfile que só fala do próprio candidato e coisas boas dele. Não sei se é possível. Mas vamos lembrar, gente, se eu não me engano, foi em 2006, o próprio PT tentou impedir José Serra e Geraldo Alckmin, que hoje é vice-presidente de Lula, de serem homenageados por um desfile da Escola de Samba de São Paulo. Então, no mínimo, há uma hipocrisia em tudo isso. Agora, inelegibilidade, acho muito difícil. Tá, mas esse é o programa, esse é o quadro e seu dinheiro com isso. E aí, Eric, diante de tudo isso que você falou, o que isso impacta na minha vida? Cara, se existisse a possibilidade de Lula ficar inelegível, isso impactaria fortemente os mercados. Vamos lá. Os mercados não estão favoráveis a Lula até o dia de hoje. Independente dos lucros que os agentes financeiros tenham ganhado, venham a ganhar, fato é, eles gostam de uma ideologia liberal. Não à toa, Fernando Haddad fez ali, até aqui, uma gestão no Ministério da Economia, um tanto quanto liberal até, em alguns sentidos, em outros sentidos aplicou bastante impostos, o que aí já vai contra, mas em muitos sentidos teve uma linha que flertou um pouco com o liberalismo, essa gestão de Haddad à frente do Ministério da Fazenda. Eric, mas foi uma gestão econômica liberal? Não, não foi uma gestão econômica liberal. A isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais acabou por bancar, por ser arcada pelos chamados super ricos, né? Dito pelo governo federal, a classe que seria super rica. Então, não é uma gestão econômica liberal. Estou falando que em alguns momentos flerta com. Mas esse flertar com não é o suficiente para o mercado. Então, se Lula fosse retirado agora da campanha eleitoral e Flávio fosse alçado ali, provavelmente com uma disputa mais com o Ratinho, eu não consigo ver bem quem. Talvez o PT jogasse o Haddad até para concorrer. Eu acho que a tendência maior seria do mercado reagir positivamente a isso. Tá muito calor, gente, por isso eu tô tomando tanta água. Ratinho Júnior, ele é de direita e tem essa linha mais liberal, uma linha
mais pró-mercado. Flávio Bolsonaro diz que tem também. É muito difícil saber os que os Bolsonaros de fato defendem para a economia. Eles não falam muito sobre isso. Mas Flávio Bolsonaro tem uma tendência a ter uma linha mais liberal. Então, se a disputa subisse ali para esse patamar e entrasse o Haddad, que é muito mais fraco do que Lula, numa disputa eleitoral, eu acredito que o mercado reagiria bem. Eric, se não acontecer nada disso, o mercado vai reagir bem ou mal? Ou seja, se o Tribunal Superior Eleitoral só aplicar uma multa para Lula, o mercado vai reagir como? De maneira nenhuma. Vai continuar tudo como tá. Então, basicamente, a chance do seu bolso ser impactado por isso que aconteceu agora é muito pequena. Muito, é quase nula, muito perto da nulidade. Eu só não falo pra você que é nula porque aqui é Brasil, né, pai? Sempre tem aquele 1% vagabundo que pode mudar tudo. Mas eu diria hoje que 99,99% das probabilidades é de que não dê nada, dê uma multa, alguma coisa desse gênero apenas, tá? Essa é a maior tendência. Ah, teve também ali processo contra acadêmicos por questão religiosa, mas daí eu não vou entrar. Dificilmente também vai acontecer, que já teve desfile muito mais pesado nesse quesito e nada aconteceu. Dito tudo isso, eu espero ter tirado as tuas dúvidas do que deve rolar diante desse imbróglio todo. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esqueça, se inscreva aqui no canal da Verus Capital. Por aqui você tem análise do mercado financeiro, notícia de análise política e econômica por aqui também. Análise fundamentalista do mercado financeiro, além, é claro, da análise técnica apresentada pelo nosso analista CNPI, Alexandre Ragosino. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou. Deixa teu comentário, compartilha por aí. A gente se vê na próxima. Tchau. Agora sim. Tchau.